Aí, prontinho. Então tá, sejam bem-vindos, pessoal. Nossa continuação da aula de editor de planilhas, né? Então, vamos dar mais uma aprofundada aqui. Para hoje eu preparei uma planilha nova, né? Uma planilha do zero. E a gente vai trabalhar com ela para fazer um controle de, como se fosse um controle de caixa, um caixa diário de uma empresa qualquer. Tá? Então, a gente vai usar várias das funções que a gente já viu como é que utiliza. A gente vai fazer tudo isso funcionar de maneira conjunta, na verdade, tá? Antes da gente continuar nas próximas funções que o editor de planilhas do Google nos permite. Então, a gente vai dar ver as coisas trabalhando junto para entender como que eu crio uma planilha para isso, alguma coisa assim. Tá? Então, comecei aqui com uma planilha zerada, tá? Vazia. Vamos colocar um título nela. Vou mesclar aqui. Vamos fazer... O controle de caixa deveria ser diário, né? Vamos fazer diário, então, para 01/06/2021. Saldo de caixa anterior. Tá? Vamos imaginar que a minha empresa começa aí com R$1.000 no caixa. Tá? Vamos aumentar um pouquinho a fonte, vamos fazer bem bonitinho. Aí. Aqui vou formatar como dinheiro. Aí, R$1.000. Lembrando aquilo que eu expliquei para vocês, tá? Se você quiser colocar assim bonitinho em dinheiro, você não pode digitar o R, cifrão, 1.000,00. Parece igual, tá? Mas isso aqui não é um número, isso aqui é um texto. Começa com R. Então, R, cifrão. Tem como dar um zoom? Vamos sim, tem sim. Tá, aumentei bastante. Acho que melhorou, né? Então tá, isso que eu expliquei para vocês. Ó, vocês querem colocar essa formataçãozinha bonitinha, você não pode digitar ela. Porque aí o Google, o planilha, entende que isso aqui é um texto. Pô, começa com R, não é um número, é um texto. Então vocês têm que colocar o 1.000, tá? Por exemplo, qualquer valor, e vir aqui na formatação. E aí você formata como moeda. Aí ele entende, opa, é um número 1.000, mas que eu tenho que apresentar na forma de moeda, tá? Por que isso é importante, pessoal? Porque eu não tenho como fazer cálculo nenhum com esses valores. Ó, aqui ele somou 0, porque é um texto. Quando, na verdade, eu queria, né, o valor. Então, lembrem-se disso, sempre, tá? Inclusive, se você for fazer número com vírgula, tá? Para nós é a vírgula. Se você fazer 100.2, ele vai entender como texto. Tá? E aí vai dar erro nas suas fórmulas lá no final. Então tá, dia, saldo de caixa anterior. Aí vamos fazer uma pequena tabela aqui com a hora, produto, quantidade, não é produto e quantidade. Hora, descrição, entrada, saída. Tá? E se eu quiser o saldo parcial, eu posso colocar o saldo parcial aqui, mas eu não vou colocar já não. Vamos deixar sem esse saldo parcial. Vamos mesclar aqui.
hora, descrição, entrada e saída. Então, aqui, imagina que a empresa vai lançando, tá? Às 10 horas, eu tenho venda produtos. A descrição aí é qualquer coisa, tá, pessoal? Vendi 1 quilo de laranja. Tá vendo 1 quilo de laranja. Então, venda produtos. Mais R$100 na entrada, tá? Lembrando que isso aqui, vou diminuir o tamanho, tá? Eu era fazer um pouquinho maior, mas como eu dei um zoom grande aqui, vou fazer o total aqui. Vamos fazer o esqueminha da formatação da borda, aquele que a gente já fez nas outras aulas, tá? Borda grossa externa, borda grossa no título. Vamos dividir o total com borda grossa. Opa! Vamos dividir o total com borda grossa também. Aí. E agora, as linhas, as colunas fixas e as linhas pontilhadas, tá? Lembrando que eu já passei um trabalhinho para vocês para fazer uma formatação bem parecida com essa. Então, para quem ainda tem dúvida, vai lá, assista o vídeo daquela aula. Aí, agora sim. E que vai tirar todas as dúvidas aí. Aqui é tudo dinheiro. Então, vamos formatar tudo como dinheiro, R$100, tá? Venda produtos, 1100. Pagamento, luz, tá? Pagamento, vou até aumentar um pouquinho mais. Pagamento de luz não é uma entrada, é uma saída, tá? Deu R$215 de pagamento de luz. Eu tenho como, para dar uma pequena fuleiragem aqui, opa, não é aqui. Eu tenho como fazer uma corzinha também, ó. Os pagamentos em vermelho. Aí. E as entradas deixamos em preto mesmo. Então, às 11 horas eu paguei a luz, às 11h30 recebido fiado, então, opa. Fiado, então eu tinha vendido fiado para alguém, a pessoa veio e me pagou R$200. Tá? Aqui no total eu posso colocar a fórmula simples, tá? Soma todas as entradas e aqui do lado igual soma todas as saídas, tá? Entrou R$300, saiu R$215 até agora. Eu posso também colocar aqui embaixo, se eu quiser, um total do dia. O total do dia seria o que eu tenho no final do dia, igual esse menos esse. Tá? Tudo que entrou, menos o que saiu. Então, as vendas e os recebidos, deu R$300. O que eu paguei deu R$215, tem um saldo positivo de R$85. Então, vamos ver o que acontece. Então, em vermelho, caso seja negativo. Então, vamos lançar mais alguns valores aqui. Meio-dia é a hora da marmita. Tá? Vamos pagar 20 pila na marmita. 1400. Venda frutas. Vendi frutas aí por algum motivo. Deu R$60 em frutas. Então, aqui está o meu total, tanto de entradas quanto de saídas. Vocês vão notar que sempre que você tiver um controle de caixa de alguma forma, você vai ter esse tipo de situação. Tá? Entrada tanto, saída tanto. E aí, no final, você vai ter o saldo final do caixa. O que é o saldo final do caixa? Imagina que o caixa da empresa começou com R$1.000 naquele dia. Ele tinha troco, ele tinha os valores da vez passada,
Então eu tinha R$ 1.000 ali no meu caixa. Entrou, saiu, tem o total do dia. Então, o meu saldo final do caixa é a soma do que aconteceu hoje mais o meu saldo anterior. Tá? Então, eu somei o dinheiro que eu ganhei hoje mais o que já tinha no meu caixa. Às vezes acontece também, o que é bem comum, da empresa, para não ficar com muito dinheiro no caixa, dela fazer depósito, né? Depósito, banco, caixa. Né? Depositei R$ 500 no caixa. Esse dinheiro ainda é da empresa, tá? Mas ele saiu do meu caixa, propriamente dito. Imaginem que no Superpão, por exemplo, tem aquelas caixas e tem a central. Se uma caixa começar a ficar com muito dinheiro ali, é arriscado, né? Alguém vai e assalta, leva todo o dinheiro. Então, eles evitam deixar muito dinheiro no caixa. A cada tanto tempo, eles fazem depósitos para tirar esse dinheiro dali, ou o que eles chamam de sangria. Tá? O que é uma sangria? Sangria é quando eles pegam o dinheiro de um lugar e levam para outro para guardar num lugar melhor. Talvez ali no nosso exemplo do Superpão, talvez eles tenham uma sala que é mais protegida por segurança, com chave, onde eles têm um cofre onde eles vão guardando o dinheiro no decorrer do dia. Então a sangria é justamente para fazer esse tipo de coisa. Tá? Então tivemos um depósito e uma sangria só para representar. Tá? Agora, imagina que aqui foi dia. Depois dava por barra. Eu tinha falado para vocês que a gente tem como fazer fazer as abinhas aqui embaixo para fazer representações, por exemplo, dia por dia, mês por mês. Então, nesse caso, a gente vai fazer dia por dia. Como a minha planilha já está pronta, as demais vão se basear nela. Eu vou usar a função de duplicar. Olha que legal. Dupliquei. Agora ele criou uma cópia da planilha para mim, do dia 1/6. Aqui eu só vou renomear. Eu posso dar 2 cliques para renomear, ou eu posso clicar na setinha e tem a opção renomear também. Tá? 02, 06, 20, 21. Então vamos arrumar o dia aqui, ó. 02. Opa. Aí, 02. Reparem que agora eu não tenho mais, vamos apagar tudo que aconteceu. Reparem que agora eu não tenho mais R$ 1.000. Tá? Não tenho mais. O que eu tenho? Eu tenho o que sobrou do dia anterior, R$ 725. Então aqui eu vou usar, eu posso até no dia usar uma fórmula igual. Vamos lá no anterior. Oh, caramba. Clicar no dia, mais 1. Tá? Vamos ver se ele vai deixar, vai fazer. Fez certinho, ó. Já arrumou o dia para mim, tá? Saldo de caixa anterior igual, vamos lá no dia de ontem e pegar o valor. Aí, ó. Então agora ele já está um pouquinho automatizado essa minha planilha. Eu posso simplesmente lançar as coisas novas. Minha loja vende frutas e parafusos, tá? Vende R$ 120 em parafusos. Reparem que ele já começa a somar aqui. E vendemos ração. Mais R$ 40 de ração. E assim vai calculando dia por dia os valores, né, conforme eu for lançando. Lógico que hoje as empresas teriam um sistema para fazer esses cálculos, para fazer esses lançamentos. Porque vai ajudar, né? Vai ter como vai fazer outras funções que vão ajudar ele no gerenciar a empresa. Venda abóboras. Tá? Vendi R$ 60 em abóbora. Então, ó, vai se desenhando o meu caixa. Opa, não é entrada. É saída.
E, ó, então, temos R$ 320 que entrou nesse dia e R$ 149,90 que saiu nesse dia. Isso quer dizer que agora, né, eu tenho um total do dia de R$ 170, e se eu pedir para o meu funcionário, ó, conta quanto dinheiro você tem no caixa aí, deveria dar R$ 895,10. Tá? Esse é o processo que a gente chama de fazer o fechamento de caixa. Isso é bem comum quando você trabalha no mercado, em alguma loja. Eu, volta e meia, trabalhava no CTG, no caixa, nas festas da Costela, por exemplo. Saudade de um bailão. A gente sempre no final, antes de passar o caixa para outra pessoa, tinha que somar para ver se não está faltando dinheiro, para ver se não está sobrando dinheiro. Então, isso é importante que a gente saiba o que é e como é que acontece. Ó. Então, 895,10 no dia 2. Vamos duplicar de novo? Ó, dupliquei o dia 2. Reparem que aqui ele somou certo, mas somou o dia anterior, né? Vamos ver se eu tenho como... eu vou ter que atualizar essa fórmula toda vez que eu duplicar. É que eu estou duplicando, né? Se eu fizesse assim, talvez seria melhor. Não melhorou, não. Vamos pegar da planilha do dia 2. Tá? Dois de 6 de 2021, de 3 mais 1. Ah, não. Aí. Agora eu tenho a planilha do dia 03. Tá? Então vamos puxar aqui do dia 2, a data do dia 2 mais 1, e vamos puxar o saldo do mês 2. Tá? Já começo com 895,10 no meu caixa. E aí, mesma coisa, vou lançando. R$ 600 de pagamento de fornecedores. Vendi uma botina. R$ 100 de venda de botina. 12. E aí ele somou para mim. Como a gente já tinha tudo configurado, cada vez que eu for usando essas funções de duplicar, ele já vai fazendo pegando o que eu já tinha calculado. Esse é o legal da gente configurar as fórmulas, pessoal. Porque reparem que eu não estou tendo que corrigir só aqui em cima, né? Que ele não pega direito, porque são de outras tabelas. Mas nos demais, ele já configura a fórmula automaticamente para todos os detalhes. Então, ele já pega o total sozinho, já pega o total de saída sozinho, já faz o total do dia sozinho e já calcula o saldo final do caixa sozinho. No final, eu posso ter, por exemplo, mês 6 é junho, né? Resultado de junho. Eu posso ter uma planilha para consolidar esses valores, tá? Então, imagina que essa planilha vai se chamar resultado mensal. Eu vou ter o dia, saldo caixa, saldo do dia e o saldo do caixa. Tá? Então, para cada um dos dias eu posso fazer esse lançamento aqui. Por exemplo, igual dia 1, saldo do dia igual aqui, e saldo do caixa, saldo do final do caixa, igual aqui. Tá? Isso numa planilha final que eu posso fazer dia por dia, né? Vamos ver se eu puxar para baixo ele vai entender. Não, não vai. Vamos tentar.
Tá, então caixa inicial do mês é o saldo de caixa lá do primeiro dia. Tá? Então, eu comecei o mês com R$1.000. Beleza. E aqui é o meu resultado mensal, vamos colocar centralizado. E assim eu tenho como ir fazendo todos os dias do mês, tá? Não vamos fazer uma tabela muito grande para que não fique muito repetitivo, mas aí eu posso, por exemplo, imprimir esse resultado final para que ele fique arquivado na minha empresa em algum lugar. Posso usar algumas funções extra também, tá? Então, por exemplo, aqui no saldo do dia, vamos colocar uma formatação. Primeiro vamos fazer assim. Esse aqui vem para cá. Aí, esse aqui vem para cá. Tá? E esse aqui. Isso aqui é a formatação de borda básica, tá? Cheio de 9 horinhas aí. Beleza. Então, imagina que eu faça aí 10 dias, 15 dias esse controle, eu vou ter o controle dia por dia. Eu posso colocar aqui também uma formatação condicional. Outra coisa, essa função a gente não tinha visto ainda nas outras aulas, tá? Ele tem aqui uma opção de cores alternadas. Para que funciona cores alternadas, pessoal? Cores alternadas cores alternadas. Ele tem algumas opções básicas para fazer uma alternância de cores de uma linha para outra, tá? Para que serve? Tanto com título quanto sem título. Eu configuro como eu quiser. É para deixar um pouquinho mais visível. Ó. Reparem que aqui é branco e aqui é verdinho as outras linhas. Tá? Então, isso tem como ficar mais visível. Normalmente, a gente usa esse tipo de formatação para dar um pouquinho de contraste na minha tabela. Para o usuário, eu quero saber o que foi no dia 3. Às vezes a tabela é muito longa, aí o cara tem que ir lá com o dedo e ver como é que faz, né? Principalmente se for impresso, ou com uma régua, alguma coisa assim. Então, esse tipo de coisa nos coloca um contraste que ajuda a fazer a leitura dessa tabela. Eu posso pôr também a formatação condicional. Tá? Formatação condicional, que é aquela formatação que a gente já viu que muda de acordo com o valor. Tá? Então, menor ou igual a 0, eu quero que seja vermelhinho. Tá? Reparem que ele, se eu colocar uma cor de fundo, tá? Se a minha formatação tiver uma cor de fundo, ele vai sobrescrever essa cor de fundo também. Tá? Por exemplo, vamos colocar um depósito aqui. Aí. Ó, a minha cor de fundo ficou em vermelho também. Então, ele perde, né? Ele sobrescreve essa alternância de cores que a gente tinha. Outra função que existe, que dá para a gente fazer, é a função de rotação de texto, que às vezes, dependendo do que você for fazer, é interessante. Por exemplo, ó, mesclei todas essas colunas aqui, coloquei o resultado mensal aqui dentro. Eu posso vir e formatar uma rotação de texto. Ó. Resultado mensal, ficou um pouquinho grande só. Aí. Tá? Então, eu tenho como fazer assim, por exemplo, empilhadinho. Tá? Então, essas são funções que nos permitem, inclinado, girado. Então, são funções que permitem que a gente tenha algumas coisas diferentes para fazer na nossa tabela. Então, você tem como
fazer bastante coisa diferenciada aí para a tua tabela não ficar no básico, né? A gente vê muita tabela que, como eu dei exemplo para vocês, eu já vi muito professor pegar o celular e somar os valores que estão numa tabela do Excel, que estão numa tabela do Google, que não faz sentido algum. Então, assim, a gente consegue ir resolvendo os nossos problemas com as funções que o próprio planilhas aí tem para a gente, tá? A gente já tinha visto negrito, itálico e sublinhado, e tem o taxado também, que são valores, são textos riscados, né? Taxar, ó, ele risca, marca como riscado. Nas formatações de número, pessoal, a gente tem vários formatos que pode utilizar, tá? Então, eu tenho, por exemplo, como marcar, ao invés de moeda, tá? Tudo isso aqui, ó. Ao invés de moeda, eu posso marcar, formatar, por exemplo, como contabilidade. A contabilidade usa valores um pouquinho diferentes, por exemplo, para número negativo. Aqui ela coloca entre parênteses o número negativo. Tá? Se o número for positivo, aí... então ele tira o parênteses. Então são algumas formatações também diferentes que ele nos permite. Financeiro, moeda com valor arredondado, daí ele corta as casas depois da vírgula. Usava moeda, né? Mesma coisa para data, eu tenho, né, nesse caso aqui, hora, eu tenho a formatação também como hora, tá? Ele vai colocar, inclusive, os números depois dos segundos, né, que normalmente a gente acaba não utilizando. Outra função que eu tenho como fazer, só que aqui para esse exemplo não é muito prático, tá? O que é? Vamos pegar isso aqui, ó, essa tabela aqui. Eu tenho aqui no dados, eu tenho como classificar esses dados de alguma forma, tá? Vamos aqui no classificar intervalo. Basicamente, agora ele está me perguntando como que eu quero fazer essa classificação. Se eu quero classificar pela coluna B, se eu quero classificar pela coluna C, se eu quero classificar pela coluna D, ou se eu quero classificar pela coluna E. Então, imagina que eu quero classificar isso aqui pela descrição. Tá? Descrição. Cliquei em classificar. Reparem que ele muda a ordem para colocar em ordem alfabética. Ele agora não está mais 10, 11, 12, 13. Tá? Da mesma forma, eu poderia vir aqui em dados e classificar, se ao invés da coluna D, eu quero classificar primeiro as entradas e depois as saídas. Tá? Pronto, primeiro as entradas e depois as saídas. Tá? Isso aqui é mais, não dá para fazer automaticamente, né? Você tem que vir aqui e fazer essa classificação quando você quiser que ela seja feita. Quero classificar por hora. Pronto, classifiquei por hora. Então, esse menu de dados, desculpe, esse menu de dados, ela tem algumas possibilidades que me ajudam a fazer algum controle da minha planilha. Nessa aqui que eu estou com o dia inteiro lançado, fica mais legal ainda. Se eu vir aqui na classificação, aqui em cima tem 4 classificações. Posso selecionar aqui também. Vamos selecionar o cabeçalho também, hora, descrição, entrada. Aqui em cima ele tem algumas classificações padrão, mas são as básicas, né? Classificar só pela coluna B. Se eu quiser classificar pela coluna B, beleza. Olha, aí bagunçou tudo. Se eu quiser classificar só pela coluna B, eu tenho como usar essa função. Mas eu sempre utilizo o classificar, né? Essa opção classificar, porque aí ele pega os dados que eu selecionei. Então, ele vai fazer essa classificação pelos dados que eu selecionei, tá? O que é bem bacana. E aqui, se eu marcar que ele tem cabeçalho, aí eu posso até escolher. Eu quero classificar pela descrição de A a Z. Tá? Não, eu quero classificar pela entrada, eu quero primeiro as entradas de A a Z, e assim por diante. Eu quero classificar por hora, mas se tiver a mesma hora, daí eu quero que seja em ordem alfabética. Tá? Então, primeiro por hora e depois por descrição. Tá?
Como eu não tenho nenhuma hora igual aqui, não vai acontecer nada. Mas imagina que eu tivesse aqui, ó, tudo isso aqui foi na mesma hora. Aí, tudo isso aqui foi às 11. Então vamos ver o que é o resultado dessa classificação dupla. Classificar intervalo. Temos um cabeçalho. Se eu selecionei o cabeçalho, eu sou obrigado a clicar aqui. Tá? Eu quero por hora, de A a Z, e depois eu quero por descrição, de A a Z. Então ele começou no das 10, daí veio todos os das 11, mas os das 11 foi em ordem alfabética. Primeiro, depósito, pagamento, recebimento fiado e venda frutas. Depois foi para as 16. Eu tenho também como fazer esse classificar intervalo, tá? Primeiro por hora, depois por descrição, fazer em ordem invertida, se eu quiser. Tá? Z até A. Também funciona bem. Tá? Reparem que eu já mudei 10 vezes isso aqui, mas nenhuma vez as fórmulas quebraram. Tá? Então, essa é uma questão bem bacana. Ele mantém, se está funcionando, ele vai manter funcionando desde que eu cuide, né, para selecionar as tabelas, o espaço certo. Reparem, agora eu vou selecionar junto o total aqui, ó. Então, eu vou selecionar toda essa tabela aqui. Vamos ver se vai dar certo. Classificar intervalo. Quero classificar por hora e depois por descrição. Classifiquei. Ah, não, ele já foi inteligente. Ah, não, é porque a hora aqui é a última, né? Não me ajudou. Dados, classificar. Vamos pegar por hora invertido. E depois por descrição invertido. Não, ele foi inteligente o suficiente para descobrir que esse aqui era a totalização. Tá? Então ele tenta evitar que a gente faça cagada às vezes, e muitas vezes ele consegue. Ó. Esses sistemas vêm sendo melhorados, né? Então a gente acaba tendo funções novas e correções que servem também para evitar que o usuário faça cagada. Tá? Aí, mantive na minha classificação. Tá? Então aqui eu tenho toda, uma por uma, e o meu resultado final. Beleza? Ó, vamos colocar uma corzinha aqui, ó. Formatar. Cores alternadas. Posso escolher qual das cores alternadas eu quero. Acho que foi essa aqui que eu usei no final, né? Foi. Tá? Formatar. Cores alternadas. Essa aqui. Reparem que o cores alternadas eu posso customizar também, ó. Ah, não, eu não gostei daquela cor, eu quero essa. Pronto. Tá? Então, ele acaba fazendo do jeito que eu quiser. Só que eu selecionei coisa demais aí. Aí, V14. Então, eu tenho como fazer isso. E ele tem a opção de fazer o rodapé também, ó. No caso, com o rodapé, ele deixa uma corzinha especial para o rodapé. Que fica mais bonitinho ainda, na verdade, se você for ver, né? Cores alternadas, com o cabeçalho e com o rodapé. Vamos até o 14. Aí. Oh, caramba. Até o 14. Aí, agora sim. Concluí. Tá? Então, aí a minha tabela vai ganhando forma e vai ganhando funcionalidade, né? Porque, como eu falei, o mais legal é que se eu lançar alguma coisa aqui, ele soma automático e atualiza automático, inclusive, na minha tabela final. Beleza? Pessoal, então esse foi um apanhadinho, principalmente das funções que nós já conhecíamos, mais alguma coisinha aqui na classificação. Tá? Classificar intervalo. Tá? Eu ainda tenho a opção de filtros e de controle dos filtros e de validação de dados que a gente vê na próxima aula. Eu fiz esse resumo porque eu vou passar uma atividade para vocês que é fazer uma tabela, né, que controla algumas informações. Então fiquem de olho que hoje mesmo eu posto no Classroom, e aí que é a nossa atividade, não a final, mas eu acredito que vai ser a maior
desse nosso bimestre, né, para nós encerrarmos o ano. Ok? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre o que a gente viu hoje? Tudo certo? Então tá, tô parando a gravação, galera.